Fala pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Não esqueça de deixar o like. E você que não é inscrito, se inscrever no canal para mais vídeos. Desde já obrigado e que Deus continue te abençoando sempre. Jesus de Nazaré, né? Acho que nenhuma outra figura na história gerou tanto debate, tanta devoção e, claro, tanto questionamento. Já parou para pensar que por trás de mais de 2000 anos de religião, de cultura, tem uma pergunta que nunca cala. Quem ele foi de verdade? Seria ele um mestre judeu, um mito super bem elaborado, ou o Filho de Deus? É exatamente essa questão na qual a gente vai mergulhar hoje. Ok, para a gente começar essa análise, vamos direto para o ponto de partida, né? A pergunta mais básica de todas, o verdadeiro alicerce de qualquer investigação séria sobre ele. Porque assim, antes da gente sequer discutir quem Jesus foi, a gente precisa ter certeza de uma coisinha. Ele existiu mesmo? E para começar, vamos fazer um exercício interessante. Vamos deixar o Novo Testamento de lado só por um instante, tá? A ideia aqui é olhar para o que os historiadores da época, gente que não era cristã, tinha para dizer, porque afinal de contas, uma figura que causou tanto impacto, com certeza teria deixado algum rastro em outros registros históricos, não é mesmo? E olha só, o ponto crucial é exatamente este. A gente não depende só dos textos religiosos. Existem mesmo. Historiadores como o romano Tácito e o judeu Flávio Josefo, pensa bem, eles não tinham o menor interesse em promover a fé cristã, muito pelo contrário. E mesmo assim, eles escreveram sobre Jesus e seus seguidores. E são essas perspectivas, as de fora, que são assim fundamentais para uma análise histórica de verdade. E o que esses historiadores confirmam é impressionante de verdade. Eles não falam só de um homem chamado Jesus, não. Eles confirmam detalhes bem específicos. Por exemplo, que ele era chamado de Cristo, que ele tinha um irmão chamado Tiago, que ele foi executado sob o governo de Pôncio Pilatos durante o reinado do imperador Timério. Quer dizer, são vários pontos que batem. É justamente essa sobreposição, sabe, entre o que as fontes cristãs e as não cristãs dizem, que dá aos historiadores a confiança para afirmar, sim, ele existiu. E essa, basicamente, é a conclusão no meio acadêmico hoje em dia, sabe? O consenso é tão forte que ele estabelece uma base histórica bem firme para a gente ir para a próxima pergunta, que essa, sim, é muito mais complexa. Porque, para deixar bem claro, a existência de Jesus não é mais o verdadeiro debate. A identidade dele, aí sim a história fica interessante. Então, beleza. Com a existência histórica dele bem estabelecida, a gente chega num dilema, nossa, muito mais profundo. Se ele existiu, afinal, quem ele era? E é bem aqui que a gente se depara com uma divisão fundamental. De um lado, o Jesus que a história consegue analisar, e do outro, o Cristo que a fé adora. Essa comparação ilustra perfeitamente a tensão central da coisa toda. Pensa só, de um lado a gente tem o Jesus histórico, um professor judeu de Nazaré executado por Roma, uma figura que os historiadores analisam com suas ferramentas. Do outro, o Cristo da fé, o Filho de Deus que morreu pelos pecados da humanidade e é adorado por bilhões de pessoas. A pergunta que fica é, como é que a gente concilia essas duas imagens? Pois é, essa tensão toda foi a faísca que deu início a uma investigação intelectual gigantesca. Uma verdadeira busca acadêmica que, olha, já dura séculos. É quase como uma história de detetive tentando encontrar o Jesus real por trás dos textos antigos. E essa busca teve várias fases, como a gente vê aqui. Tudo começou lá no final dos anos 1700, com a chamada Primeira Busca, onde a ideia era separar o homem do mito. Só que aí, no início de 1900, veio o Albert Schweitzer e deu um balde de água fria em todo mundo, dizendo que, na verdade, os estudiosos estavam só criando um Jesus que se parecia com eles mesmos. Depois, lá por meados do século XX, a segunda busca reabriu o caso. E hoje, o que a gente chama de terceira busca tenta fazer algo muito importante. É entender Jesus dentro do seu próprio mundo, sabe? O contexto judaico do primeiro século. Cada uma dessas fases foi nos aproximando de uma imagem mais autêntica. E nesse caminho todo, uma das ideias mais influentes foi a de um cara chamado Rudolf Bultmann. Ele trouxe um conceito-chave, a desmitologização. O que é isso? Bom, Bultmann dizia que, pra gente hoje, entender a mensagem central de Jesus, a gente precisa, como que, descascar a visão de mundo mitológica da época. Pensa bem, eles viam o universo com um céu, terra e inferno, um em cima do outro. A ideia dele era vamos tirar essa roupagem antiga para entender a essência da mensagem hoje. Certo. Depois de séculos de debate, de buscas, de idas e vindas, onde é que essa conversa toda nos deixa hoje?
Será que existe mesmo uma forma de reconciliar a figura histórica com a figura da fé? A visão mais moderna, digamos assim, sugere que história, ciência e fé não precisam ser inimigas. Pelo contrário, são ferramentas diferentes para entender a mesma realidade. E pensadores importantes como Joseph Ratzinger, que depois se tornou Papa Bento XVI, defendiam exatamente isso. Eles argumentavam que depender de um método só é insuficiente. Tentar entender Jesus só com a história ou só com a fé seria como tentar ver uma imagem 3D com um olho só. Fica faltando profundidade. E o Ratzinger fez uma observação muito interessante. Ele disse que aquela busca puramente histórica, a investigação dos fatos, não entregou a certeza absoluta que todo mundo esperava. E por que não? A resposta é simples, mas poderosa. Porque fatos históricos nunca falam por si sós. Eles sempre precisam de interpretação. Então, a proposta é uma abordagem que une as duas coisas. De um lado, você tem a história e a ciência, que fornecem os fatos que a gente pode verificar, o quê. Elas dão um chão, a realidade da coisa. Do outro lado, entra uma fé e a razão, que buscam a interpretação, o significado, o e daí. Uma coisa alimenta a outra, entende? A história impede que a fé vire só um mito sem base, e a fé dá um significado mais profundo para os fatos que a história descobre. Sendo assim, o ponto central dessa visão moderna é que a busca pelo Jesus real se torna algo muito maior do que só uma reconstrução histórica. Não é só sobre ler livros de história, sabe? Passa a ser sobre uma experiência de vida que é, ao mesmo tempo, informada e moldada por tudo aquilo que a história pode nos contar. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta, que é uma provocação, né? E que está no coração dessa busca de 2000 anos. Quando a gente olha para o passado, para essa figura, onde exatamente a história termina e a fé começa? Talvez seja justamente nessa fronteira, nesse lugar misterioso entre o que pode ser provado e o que precisa ser crido, que a figura de Jesus continue a desafiar e a fascinar cada nova geração.